Deus, a minha gratidão por poder estar aqui com os irmãos, para juntos nós louvarmos e adorarmos a Deus, a beleza da tua santidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marinaldo, pastor Marinaldo, essa comitiva de obreiros, pela vida do Betinho, que fez o convite, obrigado, tá? Juntamente com essa liderança, essa juventude linda aí, né? Uma deve, muito bom estar com os irmãos. Enquanto os irmãos procuram o Evangelho escrito por Lucas, seu capítulo de número 15, no seu versículo de número 22, gostaria de me apresentar para os irmãos. Eu sou Gustavo Santos, congrego na Assembleia de Deus Ministério Ádio, tenho como pastor presidente o pastor Marcos Vinícius, e estou aqui essa noite debaixo da bênção do meu pastor. Estou acompanhado pela minha esposa, levante a mão, essa preta linda aqui na frente é minha. Bom, Jesus me deu de presente no ano de 2004, porque Jesus é bom. Para você que está aqui e não é casado, te convido a colocar um sorrisão no rosto, tá? É só você olhar para cá, perceber que se eu casei, tudo indica que você vai casar também. Fica tranquilo. Também está comigo o presbítero Everton, líder de jovem lá da nossa igreja. Muito bom, obrigado, tá? Estou entre amigos, eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero André Azevedo. Eu cheguei no campo de Candotiba através de uma indicação dele. Diante dessa multidão, quero lhe agradecer, tá? Obrigado por tudo. Evangelho escrito por Lucas. Evangelista Rafael falou que vinha e veio mesmo, sua esposa. Vai pagar uma pizza depois, né? Às vezes é bom. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15, verso de número 22. Você que achou, diga: eu achei. Eu achei. Diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti. Põe um anel em sua mão e sandália em seus pés. Meus irmãos, todos nós que aqui estamos somos sabedores que Cristo, ao vir nesse plano terreno, ele veio com uma finalidade. Somos sabedores que um homem, ele, dentro de um propósito que Deus estabeleceu, de relacionamento, que foi quebrado pelo homem, Deus então sentiu a necessidade de arrumar um elo de ligação. É o próprio Cristo, quando veio no seu ministério, ele disse que ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, a saber, o relacionamento. Há quem entre no Evangelho a fim de outras coisas. Há quem venha para um culto como esse procurando uma porta aberta. Há quem venha para um culto como esse procurando uma chave de casa, uma chave de carro. Mas proposta de Evangelho, o Cristo não morreu na cruz para me dar uma casa ou para me dar um carro. Ele morreu para me dar uma morada, a saber, no final disso tudo que nós estamos atravessando. O seu ministério terreno, ministério curto, que eu digo em relação de tempo, 3 anos e meio, porém muito longo, diante de tudo que ele realizou. Ele, por algumas vezes, para pregar, ele pregou por parábolas. Parábola, que no grego diz parábole, ou pôr uma verdade do lado da outra para se extrair uma verdade ainda maior. Quando nós observamos as parábolas que Cristo pregou, nós percebemos, como a própria Bíblia diz, que para uns as parábolas explicavam e para outros as parábolas complicavam. A verdade é que a maior dificuldade das parábolas que Cristo pregou nunca foi no que ele falava, mas sim no que os fariseus observavam. Cristo, por algumas vezes, andou com pecadores. Cristo, por algumas vezes, se relacionou com pessoas que, ao golpe de vista humano,
não era para ter relacionamento nenhum com ninguém. Então os fariseus observavam isso e diziam: certamente o que ele diz vai contra aquilo que nós acreditamos. Porém, quando eu observo as parábolas que Cristo pregou, eu percebo que em toda parábola Cristo falou do cotidiano do povo. Em toda parábola Cristo anunciou aquilo que o povo estava acostumado a vivenciar. Eu vou repetir: toda parábola fala do cotidiano do povo. Toda parábola fala daquilo que o povo está acostumado a viver. Porém, quando nós observamos as parábolas, nós percebemos que toda parábola, o tema principal, o personagem principal é o próprio Cristo. Então, logo eu entendo que a parábola que Cristo pregava falava acerca dele mesmo. Logo eu entendo que toda parábola anunciada falava do próprio Cristo. Gustavo, você prova isso? Prova. Fica mais claro se nós observarmos o capítulo de número 25 do Evangelho escrito por Mateus. Lá tem uma parábola bastante conhecida. Que parábola é essa, Gustavo? A parábola das 10 virgens. Me arrisco em falar que todos que aqui estão já leram. Alguns que pregam já pregaram ou já ouviram alguém pregar. De fato, a parábola das 10 virgens é uma parábola muito conhecida. Eu torno a repetir que toda parábola, o personagem principal é Cristo. Torno a repetir que toda parábola ele estava falando acerca dele mesmo. E na parábola das 10 virgens fica mais claro de se entender que ele está falando do cotidiano e está falando acerca dele mesmo. Quer ver? Eu descobri, presbítero André Azevedo, que em pelo menos 3 coisas dentro da parábola das 10 virgens que aponta para Cristo, pois nós somos sabedores que a parábola das 10 virgens está falando acerca de um casamento judaico. Em um casamento judaico tem pelo menos 3 coisas que apontam para Cristo. Quem quer saber, diga: eu quero. Primeira coisa que eu percebi em um casamento judaico que aponta para Cristo é que em um casamento judaico não é a noiva que escolhe o noivo. Em um casamento judaico é o noivo que escolhe a noiva. Vou repetir: em um casamento judaico não é a noiva que escolhe o noivo. Em um casamento judaico é o noivo que escolhe a noiva. Gustavo, isso aponta para Cristo? Aponta, porque João disse: na verdade não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui: na verdade não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Eu gosto de falar disso aqui, gente, porque eu percebo o processo de escolha, que é diferente do processo de escolha do homem. O processo de escolha de Deus vai contra a lógica do processo de escolha do homem. Eu gosto de falar disso, pois eu costumo dizer que não há ninguém que chegue numa vitrine para comprar um terno e olha o terno e diz: o terno é feio, mas eu vou comprar. Não há ninguém que chegue em uma loja e diz assim: não gostei, mas eu vou levar para casa. Geralmente o homem escolhe aquilo que agrada aos seus olhos. Geralmente o homem escolhe aquilo que é atraente aos seus olhos. Mas a lógica da coisa é escolher o que é bonito, é escolher o que é bom. Só quando a minha esposa me pede para ir na quitanda comprar tomate, se eu chegar na quitanda e olhar para o tomate e tiver uma mancha, eu não levo para casa. Se ela me disser: compra a batata, e a batata estiver torta, eu não compro a batata, porque eu, para escolher, preciso agradar os meus olhos. Agora, eu vim pregar um Jesus essa noite de sexta-feira, que a maioria das vezes escolhe aquilo que o homem rejeita. A maioria das vezes escolhe aquilo que o homem deixa de lado. E eu vou repetir até você pegar. A irmã ali levantou a mão, eu vou de novo. A maioria
maioria das vezes Deus escolhe aquilo que o homem... Vamos ser sinceros, muitos de nós não passaríamos num crivo de escolha de muitas pessoas, mas eu glorifico a Deus que quando eu olho em algumas congregações eu digo, o líder não serve para ser líder na minha igreja. Eu olho em alguns lugares e digo, o pregador não serve para pregar no meu congresso. Eu olho em alguns lugares e digo, olha, o cantor não serve para cantar no evento meu, mas eu glorifico a Deus que o reino de Deus não é regido pelas minhas escolhas. Eu glorifico a Deus que o reino de Deus ainda é regido pelas escolhas. Eu não sei se pode, mas eu vou pregar do meu jeito, tá? Sem ferir o costume da igreja, pega na mão de alguém para me ajudar aí, pega, chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela, diga, não dorme agora não. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, o homem pode ter te rejeitado, mas eu te escolhi. O homem pode ter te deixado de lado, mas eu te separei. Tem alguém que levantou a mão para receber? Eu vou de novo, tá? Eu estou sentindo a glória de Deus aqui para pregar para alguém que precisa ouvir isso. Gustavo, alguém olhou e disse, eu não sirvo para o negócio. Alguém olhou e disse, eu não tenho vocação para chamada. Mas Deus olhou dos altos céus e disse, pode não servir para o homem, mas serve para mim. Pode não ter qualificação nenhuma. Levante a mão, Maguep, que eu vim profetizar para alguém que precisa acreditar nessa verdade. Deus te escolheu, Gustavo, e aí? É porque o processo de escolha de Deus é diferente do processo de escolha. Então o que eu faço? Pode baixar o nariz, pode descer do pedestal. Não é porque você é bom, é porque o processo de escolha de Deus é diferente. O processo de escolha do homem. Deus te escolheu. Eu estou pregando para os escolhidos essa noite. Eu estou pregando para os escolhidos essa noite. Nunca foi o teu potencial, nunca foi a voz bonita, nunca foi a eloquência para falar. É o processo de escolha de Deus que olhou e disse, o homem virou as costas, o homem desamparou, o homem deixou de lado, mas eu escolhi para fazer a obra. Eu escolhi para o bom negócio. É o processo. Deus te escolheu. Outra coisa, em um casamento judaico que aponta para Cristo, e eu gosto, é que eu descobri, pastor, que em um casamento judaico, após escolher a noiva, sabe o que o noivo faz? O noivo precisa pagar o dote. Vou repetir. Após escolher a noiva, o noivo precisa pagar o dote. Aponta para Cristo, é claro que aponta, meu líder, porque Cristo escolheu a noiva e disse, agora eu vou para a cruz para pagar o dote. Era para ter dado um glória melhor. Por que, Gustavo? Porque o noivo pagou o preço pela noiva. Segundo Colossenses, não é um preço comum, não é dinheiro, não é denário, não é real, não é dólar, não é euro. Segundo Colossenses, é um preço de sangue. Que sangue é esse? Sangue que o apóstolo disse que se nós estivermos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que sangue é esse? Não é o sangue da galinha que a macumbeira mata, não é o sangue, não, é o sangue vertido na cruz no meio do Calvário. Meu irmão, eu costumo dizer, presbítero André Azevedo, que o que Cristo fez indo para a cruz, eu trabalho numa padaria, gente, eu não sei aqui, pastor, tem neto? Tem? Não? Tem netinho? Não? Filho pequeno, quem tem filho pequeno? Levado, o Everton, Gael, tem Gael? Olha só, o Everton tem um filho, Gael, muito levado. Eu trabalho numa padaria em Marília. Eu costumo dizer que o que Cristo fez foi isso. Cristo, ao ir para a cruz, é mais ou menos assim, pastor. O Everton chega na padaria com o Gael, aí ele vai olhar a padaria e vai ver as vitrines e vai dizer assim, tem muito vidro para ser quebrado, tem muita coisa para ser quebrada aqui. Aí ele me pergunta, Gustavo, quanto é que vale essa padaria? Eu digo para ele, Everton, essa padaria vale 1 milhão. O Everton pega um cheque, assina um cheque e dá na minha mão. Eu vou perguntar para ele, por que isso? Aí ele vai me dizer, porque o Gael é elevado demais. Eu, o que tem?
Não, e aí, entendendo e conhecendo meu filho, se ele quebrar alguma coisa, pega o cheque, porque se o Gael quebrar, já está pago. Cristo vai para a cruz do Calvário, assina o cheque e entrega na mão de Deus e diz: ó, porque eu sei que os meus filhos são levados, mas se porventura quebrarem alguma coisa, já está pago. Eu vim nessa noite de sexta-feira pregar para alguém que precisa ouvir isso. Meu filho, minha filha, pode levantar a cabeça, pode voltar a fazer a obra. Jesus já pagou. Está pago. Está pago. Bata na mão de pelo menos dois aí. Bata na mão de pelo... Cadê o Marreto? Me ajuda. Bata na mão de pelo menos dois e diga: está pago. Gustavo, e eu sei que tem horas que a gente quebra mesmo. Eu sei que tem horas que a gente erra mesmo. E aí é que Satanás vai correndo para Deus e diz: não está vendo os jovens do conjunto? Não está vendo o pregador? Não está vendo o obreiro? Quebrou. E sabe o que Deus diz? Eu sei que quebrou, mas olha pro cheque. Já está pago. Está pago. Está pago. Esse sangue é tão poderoso que eu gosto da história de Martinho Lutero. A história de Martinho Lutero, quando ele se torna protestante, e ele, uma bela noite, ele está dormindo, Satanás se apresenta na cabeceira da cama dele, acorda ele acorda assustado. Quando ele olha, Satanás está na cabeceira da cama e tem uma folha com um monte de coisa escrita. Ele pergunta: o que é isso? Satanás diz: aqui está escrito tudo aquilo que você fez. E Satanás começa a ler: no dia tal você fez isso, no outro dia você fez isso, no mês tal você fez outra coisa, no outro dia você... Lembra daquele dia que você fez isso? Quando ele vê um lado da folha, ele vira para o outro lado e começa a ler: você fez mais isso, você fez mais isso, você fez mais isso. Quando ele acabou de ler, Martinho Lutero diz para ele assim: você esqueceu de escrever uma coisa aí. E Satanás pergunta para ele: o que é que você fez que eu esqueci de escrever? Aí ele diz: não é o que eu fiz, você só esqueceu de escrever aí que o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o pecado. Eu vim pregar para alguém que precisa ouvir isso essa noite. Jesus já pagou o preço por você. Está pago, meu filho. Outra coisa em um casamento judaico que aponta para Cristo, que eu gosto, é que após escolher a noiva, obrigado, após pagar o dote, sabe o que o noivo faz? Vai preparar morada. Aleluia. Aponta para Cristo, Gustavo? É claro que aponta, porque João disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E eu gosto do que ele diz. Qual é a finalidade? Para que aonde eu estiver, vou repetir, para que aonde eu estiver, vai de novo para quem gosta, para que aonde eu estiver. Sabe por que eu devo me preparar e ser forjado? Porque tem uma promessa estabelecida. Ele me escolheu, pagou o dote e vai vir me buscar para morar com ele. Ele vai. Nós poderíamos ficar algum tempo aqui falando acerca de algumas coisas do costume judaico, de um casamento judaico, mas relacionamento, gente, não é via de mão única. Relacionamento é via de mão dupla. Se eu fosse entrar por esse caminho, diante de um casamento judaico, eu percebo uma coisa. O que, Gustavo? É que após escolher o noivo, após escolher a noiva, após pagar o dote, após ir preparar morada, ou quando ele vai preparar morada, ele dá de presente para a noiva. Diga: o noivo dá de presente para a noiva um lenço.
Eu disse o que, gente? Eu disse o quê? Pastor, qual é a intenção do lenço? É para onde a noiva ir, colocar o lenço na cabeça. Aonde a noiva entrar, com o lenço na cabeça. Usou o lenço, alguém olha e diz: não dá para mexer com essa, porque essa aí tem compromisso com alguém. A proposta do lenço não é dentro de casa, porque dentro de casa todo mundo sabe. Vou falar, pode? A proposta do lenço não é no conjunto, porque no conjunto todo mundo sabe que é integrante. A proposta do lenço é a noiva usar onde ela entrar. Alguém precisa olhar e dizer: não dá para mexer com essa aí não. Aleluia. Vou tentar melhorar. O lenço diz para alguns acusadinhos: ó, essa aí é diferente, tem compromisso com alguém. Vou para o mercado, lenço. Escola, lenço. Faculdade, lenço. Postei foto no Facebook, lenço. Mencionei alguém no Instagram, lenço. Sozinho com o namorado, lenço. Sozinha com a namorada, sozinho com a namorada, lenço. Tá junto do pai, lenço. Longe do pai, lenço. Tá no meio do povo, lenço. Sozinho sem ninguém ver, lenço. Eu tô acompanhado, lenço. Tô na frente da tela do computador, lenço. Quando o site chegar, quando o convite aparecer, eu tenho que olhar e dizer: eu sou noiva, tenho compromisso com noiva. É lenço na cabeça. Proposta é lenço. Vou falar. Eu não costumo, ou eu não consigo entender algumas pessoas que dizem que é noiva, mas vai para o Facebook e posta foto de biquíni fazendo biquíni. E Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: coloca o lenço. Aleluia. Aleluia. Ele posta foto de sunguinha na praia. E Deus me trouxe um gordinho lá de Itaboraí para dizer para alguém: coloca o lenço. Aleluia. Alguém precisa olhar e dizer: isso aí é diferente, essa aí é diferente. É lenço na cabeça. A minha oração para essa noite é que você não nem pule, mas saia daqui entendendo: eu preciso colocar o lenço na cabeça. Eu tenho um compromisso com. Na parábola das 10 virgens fica mais claro acerca de que toda parábola fala do cotidiano e toda parábola aponta para Cristo. Porém, o texto que nós lemos essa noite é um texto bastante conhecido. Outra parábola que está inserida no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 15. Você sabe muito bem que o capítulo de número 15 fala-nos da seção dos achados e perdidos. Eu percebo que muita gente dá ênfase a esse capítulo, pois esse capítulo parece que tem mais o que se perde do que o que se ganha. Mas se nós observarmos, gente, a primeira parábola fala de uma ovelha que perdeu o curral, mas não perdeu o pastor. Fala-nos de uma mulher, ou de uma dracma, que perdeu o colar, mas não perdeu a dona. E fala de um filho que perdeu a casa, mas não perdeu o pai. Eu sei que as três parábolas têm o mesmo significado. As três parábolas estão com o mesmo objetivo. Se nós entendermos e observarmos dessa forma, nós vamos perceber que a parábola da ovelha fala do filho que se foi, e a parábola da dracma fala do filho que ficou. Há alguém que está perdido do lado de fora, e há quem está perdido do lado de dentro. A parábola do filho pródigo é o resumo das duas anteriores. Porém, vamos pensar, gente. Vamos pensar nessa casa. Vamos pensar nessa família. Vamos pensar no cotidiano dessa família. Penso eu, é mente de um pregador, que essa família é uma família estruturada. Uma família que tem posses. Tem posses? Tem. Porque o próprio pródigo, ele diz: olha, quantos trabalhadores na casa de meu pai? E só tem trabalhadores que têm dinheiro para pagar. Então essa família é uma família que tem posses.
É uma família estruturada. Então pense comigo, uma família estruturada no seu dia a dia. Como é lá na sua casa? No domingo, você vem para a escola bíblica. Depois da escola bíblica, você vai para casa para almoçar com a sua família. Hora do almoço, mesa sagrada, família estruturada. Então pense comigo, essa família estruturada um dia de domingo, todo mundo reunido, todo mundo se relacionando. Mas em um dado momento, o filho mais moço começou a observar os padrões da casa e percebeu que ele queria viver coisas que dentro da casa não dá para viver. Ele queria fazer coisas que dentro da casa não dá para fazer. Ele vai chegar então para o seu pai e vai dizer: pai, eu quero a parte que me cabe por herança. Quem sabe nesse diálogo ele joga limpo e diz: ó, pai, eu quero sair e chegar a hora que eu quiser. Pai, eu tenho festas que eu quero participar. Eu tenho bailes, se fosse nos nossos dias, ele diria: eu tenho bailes que eu quero ir. E o pai, triste, mas vai repartir. Eu gosto disso, filho, porque o pai vai repartir. Vai repartir o que, Gustavo? A parte que cabe por herança para esse filho mais moço. Se nós observarmos o Aurélio diz que herança é patrimônio deixado por alguém que morre. Esse filho ele tem direito, tem. Só que ele só tem direito após a morte do pai. Há uma lei em Levítico que abre precedente para isso, que um filho, ele poderia reivindicar a sua parte que lhe coubesse por herança, se ele quisesse comprar alguma coisa, que a mesada que ele recebia do seu pai não pagasse, não desse para pagar. O pai lhe dava e ele recebia a sua mesada e ia pagando o pai. Porém, pedir a parte que lhe cabe por herança para ir embora da casa do pai, Levítico diz que é um ato para ser apedrejado. Ele é digno de ser apedrejado até a morte. Então vamos, ele pede a parte que lhe cabe por herança, o pai vai repartir. Mas o que mexe com a minha mente é que o texto diz que o pai repartiu. Se nós observarmos o verso de número 13, diz assim: e poucos dias depois. Gente, pensa comigo, ele já conversou com o pai. Qual é o nome, meu Deus? Igor. Ele já conversou com o pai, ele já disse para o pai que quer ir embora. O pai já repartiu a parte que lhe cabe por herança. Aí o texto diz que poucos dias, ou seja, ele repartiu, mas não foi de imediato. Ele repartiu, mas continuou dentro da casa. Ele repartiu, vou trazer para os nossos dias, tá? Ele repartiu, mas continuou cantando no conjunto. Ele repartiu, mas continuou congregando na mesma congregação. E o pai? O pai sabe que ele quer ir embora. E aí que o pai não coloca o filho para casa. Por que ir embora? Ou para fora de casa? Por que ir embora? O desejo do filho é ir embora. O desejo do pai é que o filho permaneça. O pai deixa o filho permanecer. O dia de domingo chegou, o almoço está posto à mesa. Quem é que está na mesa? O filho que quer ir embora. Quem é que está à mesa? Quem é que vai participar do banquete? O filho. Isso aqui, gente, isso aqui fala muito mais, muito menos da rebeldia do filho e muito mais do amor do pai. Por que, Gustavo? Porque a rebeldia do filho diz: eu quero ir embora porque aqui dentro não dá para fazer o que eu quero. E isso é bom mesmo, porque eu costumo dizer que na minha casa, se eu quiser pegar a geladeira e colocar na varanda, eu coloco porque a casa é minha, né? Na minha casa, se eu quiser pegar o sofá e colocar na cozinha, eu coloco porque a casa é minha. Agora, na casa do pai não é eu que estabeleço o padrão. Na casa do pai é o pai que estabelece o padrão. E o filho precisa entender isso. Não é o meu padrão que funciona aqui. O padrão que funciona aqui ainda é o padrão do pai. Eu vou pregar, tá? Diga para pelo menos dois: para viver do teu jeito vai viver lá fora. Diga para ele: para viver do teu jeito vai viver lá. Eu estou andando no meio de uma juventude, no meio de uma geração que quer, mas quer do seu jeito, quer, mas quer da sua forma. Meu filho, lá na tua casa é do teu jeito, aqui na casa do pai ainda permanece do jeito do pai. Gustavo, eu não queria ouvir isso, nem eu queria falar, meu filho, mas eu vim para ser boca de Deus essa noite e dizer: o padrão da casa ainda está de pé e estabelece. É do jeito do pai. Só que o texto diz: ele tem a parte que lhe cabe por herança, ele está à mesa, o pai sabe que ele está participando da mesa, mas não quer estar na mesa. Aleluia. O pai sabe que ele está se alimentando do quê? Do alimento que o pai oferece, mas ele não quer o alimento que o pai oferece. Ele está, mas não quer estar.
Ele canta, mas não quer cantar. Ele prega, mas não quer pregar. Ele vem, mas não quer vir. E o pai deixa ele indo. Ei, meu filho, você não quer ficar, mas eu quero que você fique. Aí eu acho bacana que o texto diz assim: poucos dias. Eu disse quantos dias, gente? Quantos dias? Isso é bacana. Por que poucos dias? Porque ele está na casa, mas não está em coinonia com o pai. Está na casa, mas não está conectado com o pai. E quem não está conectado com o pai fica, mas não fica muito. Quem está na casa, mas não está em coinonia com o pai, fica. Pastor, quem está na casa, mas não está conectado com o pai, não adianta dar cargo. Quem está na casa, mas não está conectado com o pai, não adianta colocar para cantar no conjunto. Quem está na casa, mas não está conectado com o pai, não adianta dar posição, não adianta consagrar. Quem está na casa, mas não está conectado, vai ficar, mas não vai ficar muito tempo. Aí a gente fica se perguntando: aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Não é nada, meu filho, é que estava na casa, mas não estava conectado com o pai. Mas eu vim de Itaboraí para Niterói essa noite profetizar uma geração que não quer a casa, mas quer o pai. A casa é o que menos importa. Eu quero estar em conexão com o pai. É o pai. Poucos dias depois, ele pega a parte que ele quer por herança e vai embora. Aí o texto diz que ele gastou tudo, dissolutamente. O que é dissolutamente, Gustavo? É gastar sem fazer contas. É gastar sem fazer cálculos. Gastou tudo. Gastou o quê? O que ele recebeu na casa do pai. Porque é engano meu achar que o que eu recebo aqui dá para me manter lá fora. Então canta que é uma beleza aqui, aí sai daqui quer ir pro pagode. Você lembra, meu filho, que antes de você cantar aqui, você não era ninguém lá fora. Aí o pai te resgata, te dá um banho de sangue, te dá uma borrifada do perfume da rosa de Sarão. Aí você recebe aqui dentro e acha que dá para se manter lá fora. Aí vai quebrar a cara. Mas lá na frente, você vai olhar e vai entender: não era para eu ter saído da casa. Ele vai e gasta tudo. Gastando tudo. O texto diz assim: que na terra que ele estava houve fome. Houve o quê?